Mostre-me uma família de leitores e eu lhe mostrarei o povo que comandará o mundo. Napoleão Bonaparte. Olá, bem-vindos ao Papiros da História. Hoje, já deu para notar, vamos falar do grande Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte nasceu na cidade de Ajaccio, na ilha da Córcega, no dia 15 de agosto de 1769. Ele era de uma pequena nobreza e o pequeno Bonaparte, ele vai se sair bem nos estudos e com o passar do tempo ele irá para a École Militaire, a escola militar, vai aprender a ser oficial. E em 2 anos ele sai segundo tenente de artilharia. O jovem tenente vai estar numa situação muito engraçada, né? Para não dizer esquisita, porque ele vai presenciar todo aquele momento que vai desaguar na Revolução Francesa. Dá uma olhada lá no vídeo, Revolução Francesa. Nós dividimos o período da história onde Napoleão é figura central em 3 fases. A primeira, consulado, que vai de 1799 a 1804. Império Napoleônico, de 1804 a 1815. Governo dos 100 dias, de 20 de março de 1815 a 8 de julho de 1815. O golpe do 18 do Brumário, de 1799, foi planejado pelo abade Sieyes e por Napoleão. Nesta atacada, Napoleão depôs o diretório usando uma coluna de granadeiros e implantou o regime do consulado. Assim, a França foi governada por 3 pessoas ao mesmo tempo: Bonaparte, Sieyes e Ducos. O trio coordenou a elaboração de uma nova Constituição que estabelecia Napoleão como primeiro cônsul pelo prazo de 10 anos. A Constituição também concedia poderes de ditador ao baixinho. Ele não tomaria o poder se não tivesse o apoio econômico. A burguesia precisava de alguém forte. Lembra que eu falei na última aula, naquele último vídeo? E então, quem é esta pessoa? Esse jovem general que está ganhando grandes batalhas. E a alta burguesia chamará Napoleão e lhe dará instrumentos para este golpe. Em contrapartida, o que Napoleão dará? Simples. Vai criar o Banco da França em 1800, vai regular a emissão de papel moeda, reduzindo a inflação, vai aumentar as tarifas, alfandegárias para importação de produtos estrangeiros, né? Tá importando é coisa do estrangeiro, claro, né? E vai o quê? Vai fomentar o consumo interno, a indústria, o comércio. E ele não estudou economia em Chicago. Na parte do direito, estabeleceu o Código Napoleônico, um código civil que representava em grande parte os interesses da população e da burguesia. O que é que ele fez? Casamento civil, separou igreja de Estado. Ele respeitava a propriedade privada, direito à liberdade individual e à igualdade de todos perante a lei. Na educação, reorganizou o ensino que anteriormente era tutelado pela igreja. Ele acabou com isso. Ele disse: a educação pública é o meio mais importante de formar pessoas, principalmente nos aspectos do comportamento moral, político e social, isto é, criando cidadãos. No campo administrativo,
Ele indicou pessoas de sua confiança porque ele achou melhor assim, porque depois de uma década de revolução, cabeça cortada de rei, guerra a todo custo, golpe em cima de golpe, ele precisava de pessoas de sua extrema confiança para poder reorganizar a administração do país. O regime ditatorial de Napoleão foi usado para defender a França dos inimigos externos. Desta maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas por ele. Ele também criou a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento industrial. Um dos atos mais importantes de Napoleão foi retomar o diálogo com a Igreja. Este diálogo havia sido rompido lá no processo revolucionário, lá na Revolução. Em 1801, foi assinada uma cordata. Neste tratado, a Igreja renunciava a qualquer reivindicação às propriedades que tinham sido perdidas durante o processo revolucionário, que foram tomadas pela Revolução, que eram da Igreja. As terras eram da Igreja, o pessoal pegou. Em contrapartida, o governo francês poderia nomear bispos e o clero que, por sua vez, seriam pagos pelo Estado francês, não por Roma. Vamos à segunda fase, Império Napoleônico. Com o apoio da sociedade francesa, Napoleão promulga em 1804 a Constituição do ano 12. Nesta carta, prevê-se a substituição do regime consular pela monarquia e inaugura o Império Francês. Napoleão consegue a aprovação desta Carta Magna em plebiscito. Em 1804, Napoleão recebe o título de Napoleão I, imperador da França. O interessante é que o Papa é que vai coroá-lo. Só que Napoleão pega a coroa da mão do Papa e põe na cabeça. A fim de inaugurar uma nova era, a coroação de Napoleão não é na cidade dos reis, que é Reims, e sim em Paris. Ele será coroado em Notre-Dame. Esta coroação ocorrerá no meio a uma guerra, que será a terceira coligação antifrancesa, que é formada pela Inglaterra, Rússia e Áustria. Antes da terceira coligação, houve, claro, a segunda, que era formada por Inglaterra, Áustria, Rússia, Portugal, Império Otomano e o Reino de Nápoles. A Rússia teve que correr um pouquinho, ela teve que sair, não aguentou, teve embaraços diplomáticos e saiu da coligação. Neste período, nós recuamos um pouco no tempo, tá? Essa segunda coligação é no ano de 1798. É quando Napoleão invade o Egito. Essa invasão de Napoleão não vai só com o exército, ele vai também com uma tropa de cientistas. Estes cientistas têm várias descobertas lá. E uma delas é uma pedra, a Pedra de Roseta. Esta pedra é fundamental para entender o mundo egípcio, o mundo dos faraós. É de um período a posteriori, tá? Mas está em 3 línguas. E um cientista francês de nome Champollion, é que irá traduzir a Pedra de Roseta. Ele que conseguirá ler os hieróglifos. A partir daí, ficou fácil. Isso é, para quem é estudioso do período. Em 1808, a França derrota a Áustria na Batalha de Marengo. Em 1802, a Inglaterra e a França assinam a Paz de Amiens. A guerra, contudo, levou a França a uma crise financeira, o que foi amenizado com a criação do Banco da França. Lembra que eu falei anteriormente? O banco exercia o controle da emissão de papel moeda, contribuindo para o quê? Reduzir assim a inflação. Mais uma vez eu estou repetindo o que eu falei, viu? Só para vocês entenderem. A França, tendo a Espanha como aliada,
derrotou as tropas austríacas e russas na Batalha de e Austerlitz. Na Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha marítima, no entanto, os ingleses levaram a melhor. Lord Nelson. Em 1806, Napoleão derrotou o Sacro Império Romano-Germânico e cria a Confederação do Reno. Esta confederação reunia a maioria dos estados alemães e ele, o baixinho lá, o Napoleão, se autoproclamou protetor desse estado. Inglaterra, Rússia e Prússia formam a quarta coligação. E desta vez, a Prússia será derrotada rapidamente na Batalha de Iena. E os russos, em 1807, nas batalhas de Eylau e Friedland. Depois dessas batalhas, foi assinado o Tratado de Tilsit, onde os russos tornavam-se aliados dos franceses. Com a derrota da quarta coligação, Napoleão Bonaparte torna-se o grande senhor da Europa continental. Para administrar um império tão vasto, Napoleão vai chamar os seus familiares, seus irmãos José, Luís e Jerônimo. Esses foram coroados reis. Um rei de Nápoles, o outro rei da Holanda, o outro rei de Westfália. Já suas irmãs, Elisa, Carolina e Pauline, reinaram sobre os territórios da Península Itálica. Agora, eu vou falar de uma coisa muito cara para nós brasileiros: o bloqueio continental. As vitórias de Napoleão no continente não atingiram o comércio exterior inglês. E a Inglaterra sempre teve uma ótima esquadra. Os ingleses preocupavam-se com a concorrência comercial com a França e com a possibilidade de expansão de levantes das camadas mais populares contra a burguesia. Gente, a Inglaterra está na Revolução Industrial, tá? Está na primeira lá, ó. A França, por sua vez, precisava consolidar os mercados consumidores na Europa sob domínio inglês. Uma maneira que Napoleão achou de enfraquecer o poderio inglês e pegar este mercado consumidor de produtos ingleses, agora teriam que consumir produtos franceses, foi o quê? Um bloqueio naval, é o bloqueio continental. Não deixar navios mercantes ingleses aportarem. Os ingleses conseguem comercializar os seus produtos com o continente americano, impedindo os franceses de fazerem o mesmo. Já os países do continente europeu, né, da parte continental, pressionavam para conseguir exportar os seus produtos primários e obter produtos manufaturados produzidos na Inglaterra. A situação culminou com um rompimento de acordos comerciais e em 1809 formou-se a Quinta Coligação, integrada por Inglaterra e Áustria. Os russos também romperam o acordo com a França e foram invadidos, mas o exército francês foi derrotado pelo General Inverno. Esse general, ele é muito bom. Bateu Napoleão e lá no século XX vai bater um certo cabo austríaco, um tal de Adolf Hitler. Isso aí vai se dar mal lá. Dos 450 mil homens que marcharam em direção à Rússia, 150 mil ficaram na Polônia. E somente 30 mil sobreviveram à invasão. Isso é, ao General Inverno. O fracasso de Napoleão na Rússia deu a chance de se formar uma sexta coligação. E em 1813 uniram-se Prússia, Áustria e Inglaterra. Em março deste mesmo ano,
Napoleão é derrotado na Batalha de Leipzig. Um ano depois, os exércitos desta aliança chegam a Paris. Aí nós temos o Congresso de Viena. Bom, Napoleão é exilado na ilha de Elba, uma ilha que fica no Mediterrâneo. E é criado o Congresso de Viena. Este Congresso de Viena, ele vai decidir que políticas tomar e que compensações territoriais essas nações vencedoras receberão. E também vai criar uma equivalência de forças entre as nações europeias. Napoleão foge do seu exílio em Elba e, com o apoio de 1000 homens, chega ao continente e marcha em direção a Paris. É o início do último capítulo, o governo dos 100 dias. As tropas enviadas para capturar Napoleão passam para o seu lado, dando vivas ao imperador. A população de Paris o acha o líder absoluto da França. Assim, em 1815, Napoleão retoma o poder e expulsa a família real de Luís XVII. A notícia do retorno de Napoleão ao poder cai como uma bomba em Viena. Então é formada a 7ª coligação e os exércitos irão se enfrentar em Waterloo, na Bélgica. A Batalha de Waterloo é a última batalha de Napoleão. Ele, evidente, perderá, vai abdicar do trono e vai ser exilado numa ilha no Atlântico, na ilha de Santa Helena. Lá nesta ilha, ele vai morrer no ano de 1821. O interessante é que, anos mais tarde, quando um grupo de oficiais franceses foram exumar o corpo de Napoleão para transladá-lo para a França, o corpo estava como se estivesse dormindo. Todos tomaram um susto. Um deles tinha uma mecha, cortou uma mecha do cabelo de Napoleão e guardou. Esta mecha passou de geração em geração. Há uns anos atrás, foram fazer o DNA. Descobriram que o baixinho tinha sido envenenado com arsênico. Quer dizer, doses, pequenas doses de arsênico até a morte. Por isso o corpo estava preservado. Hoje em dia, você pode visitar o túmulo de Napoleão uma grande construção que é o Museu de l'Armée, os Invalides. É o museu para quem gosta de guerra. Lá tem as armaduras, os cavalos, maquetes de fortificações. Você tem um cineclube que está passando documentários do período da Segunda Guerra, da Primeira Guerra o tempo todo. Você tem uma ala toda medieval e uma ala que você vai subindo e você vai vendo. Tanto que lá eu vi o capote de Napoleão. Ele é baixinho, por isso que eu falo grande Napoleão, realmente ele era baixinho. E também tem o cavalo de Napoleão. Ele aí, ó o cavalo de Napoleão. Uma coisa que eu me recusei, quando eu estive lá, foi visitar o túmulo de Napoleão. Porque o túmulo de Napoleão, a urna dele está embaixo. Você não olha assim, não de frente nem de cima. Você tem que chegar numa beirada e abaixar para ver. Isso é, você tem que reverenciar o imperador. Eu sou republicano de carteirinha. Não abaixo minha cabeça para nenhuma cabeça coroada. Agora, para fechar, eu vou fazer 2 perguntinhas. No próximo vídeo, eu deixo as respostas. Vamos lá. Primeira pergunta. O bloqueio continental consistia em 2 pontos. Letra A. Prejudicar a economia inglesa.
Letra B. Favorecer a industrialização francesa. Letra C. Impedir a expansão da Revolução Francesa. Letra D. Coroar Napoleão como imperador da França. Letra E. Garantir o domínio francês em Portugal. Segunda pergunta. Qual o nome do congresso que as grandes nações europeias realizaram após a derrota de Napoleão? A. Congresso de Berlim. B. Congresso de Paris. C. Congresso de Viena. D. Congresso Nacional. E. Congresso de Westfália. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, dá o seu like ou o seu dislike. Mas não esquece de assinar e apertar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. E o principal, isto aqui não substitui a aula do seu professor. Maiores dúvidas, pergunte a ele. Até logo, fiquem com Deus.